Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos, né, a mais uma formação da TPC dos anos iniciais com o tema Gestão de Sala de Aula, parte 2. Os objetivos da nossa pauta de hoje é analisar modelos de organização de rotinas que utilizam diferentes modalidades organizativas, olhando para o trabalho da matemática, porque no último encontro nós vimos com relação à língua portuguesa, refletir sobre as atividades permanentes de matemática e proporcionar a você, professor, condições didáticas necessárias para que os estudantes construam o seu conhecimento. Antes da gente dar início aí à nossa formação, ao tema, passo a palavra à minha companheira Carla. Vamos lá, Carla. Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC. Eu sou a Carla, PCNP dos anos iniciais. Vou iniciar com uma sugestão de leitura, chama Os Bichos que Tive, da autora Silvia Ortoff, né? Acho que é uma autora muito conhecida, principalmente dos anos iniciais, né? Então, aqui são várias histórias, são memórias zoológicas, né? Da qual ela vai recordando, contando alguns animais que ela teve de estimação na infância. Então, se vocês gostam de dar risada de bicho de estimação, escolheram o livro certo, tá? Então, são vários casos, onde ela vai narrando, falando das confusões, né? O que dava certo, o que era engraçado. E se são histórias verdadeiras, claro que são, né? Os bichos existiam na vida dela e a personagem, os casos aconteceram, da qual ela vai enfeitando também um pouquinho, né? Para divertir um pouquinho os leitores. Então, essa é a nossa sugestão de leitura desse ATPC. Passo a palavra. Ótimo, né, Carla? Aliás, esse livro, quem que não teve um bicho de estimação, né? Ou até mesmo imaginário. Então, tenho certeza que todos vão gostar. Então, vamos lá. Bom, então falando sobre a gestão de sala de aula, né, a gente só contextualizando, como eu já falei inicialmente, trabalhamos isso na última TPC, mas estava bem voltado. Aliás, a gestão de sala de aula de uma forma geral, né, gente? Não tem como a gente realizar um bom trabalho sem gerir, né, a sala de aula, ter uma boa gestão. Só que a gente focalizou bastante com relação às atividades de língua portuguesa. E hoje a gente está trazendo aqui para vocês com relação ao trabalho da matemática. Então, o texto em si, com relação à gestão de sala de aula, que aliás nós trouxemos um pouquinho aqui da revista Nova Escola, e abordamos isso na última formação, então a gente fez aqui um pequeno recorte, né? O quanto isso é importante, né, com relação ao tempo, né, que o tempo é para todos nós, professores, um desafio grande, um fator de peso, né, da instituição escolar, sempre a gente pensa, né, é pouco, né, é escasso, nós, professores, somos muito ansiosos com relação à quantidade de conteúdos, habilidades para serem desenvolvidas aí com nossos estudantes, dentro de um tempo que a gente vê que é curto, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de grandes desafios. Aliás, todos nós sempre vivenciamos com grandes desafios, mas hoje, mais do que nunca, com relação às defasagens, né, com relação aí que se acumularam com o próprio percurso que a gente está vivendo da pandemia, né? Pós-pandemia, vamos dizer assim. Então, a gente tem muita coisa ainda para ensinar para essas crianças e a gente fica muito presa ao tempo. Então, mas quando a gente pensa nessa organização, né, e gerenciando isso, as coisas se tornam pelo menos mais fáceis da gente estar lidando. Por isso que é importante a gente pensar nessa organização, pensando aí também nas modalidades organizativas, que não tem só na língua portuguesa, tem todos os componentes, né? A gente precisa olhar para essa organização e pensar no trabalho que será desenvolvido para a gente poder atender a todos da melhor forma possível. Então, seguindo.
E pensando nesse trabalho, gente, com os nossos estudantes, a gente não pode esquecer da inclusão, né? Inclusão com a aprendizagem. Então, todos têm o direito de aprender, né? Então, nós tiramos aqui também um texto que a revista Nova Escola aborda muito bem, né? Que todos aí, né? Todas as salas de aulas conta com algum estudante com ou sem deficiência, né? E todos devem aprender juntos, todos têm o direito dessa aprendizagem, né? São competências, muitos, né? Todos têm competências, e a gente tem que contar com essas competências e limitações do público alvo da educação especial, né? Que, como todos têm, a gente não pode esquecer desse público, e a gente conta muito também com o apoio aí do atendimento educacional especializado, é o AEE, né, que muitas escolas possuem, outras não, mas a gente sempre tem alguém, algum profissional na escola que pode estar nos apoiando, e quando esse não existe, nós contamos com a figura do professor coordenador para estar nos auxiliando, né, nesse trabalho aí. Então, por isso que a gente pensou em trazer um pouco essa reflexão, né, do que desenvolver com esse público, né, no sentido que, é lógico, são adaptações necessárias que a gente deve estar fazendo, olhando para o material, que a gente sabe muito bem que o material ele é construído de uma forma pensando aí nas habilidades essenciais e naquilo que todos os estudantes devem aprender, mas tem esse público, e esse público merece a nossa atenção também, e as adaptações que devem ser realizadas, né? A flexibilização aí dessas atividades, né? Inserindo ele nesse trabalho com a aprendizagem, né? Como já dissemos, né? Como eu já disse, ele tem limitações, mas todos têm condições de aprender dentro daquela limitação, eles têm condições de estar avançando, né? Todo mundo tem, né? Um pouquinho, né? Mas sempre acontece esse aprendizado. Então, por isso que a gente não pode esquecer na hora de planejar, né? De apresentar essas atividades, ou mesmo o próprio material elaborado pela secretaria, sempre tem algo para a gente fazer para que a gente possa atender esse público. Tá bom? Então vamos lá. Então, pensando nas modalidades organizativas, como nós falamos em língua portuguesa, nós temos as atividades permanentes, como temos as sequências didáticas e temos o plano de aula. Mas as atividades permanentes, quais são elas, né? Nós falaremos um pouquinho, até a Carla depois vai apresentar quais são essas atividades que devem ser realizadas, né? Permanente é que sempre, né? A gente está recorrendo a ela, e das atividades permanentes de matemática é o trabalho com o calendário. Esse trabalho ele deve ser desenvolvido todos os dias, porque todos os dias a gente trabalha com a data, né? Sabemos que todas as salas de aula possuem um calendário, muitos construídos pelos próprios professores, outros, muitos adquiram, né, aquele calendário móvel e trabalha com as crianças aí, que é muito bem-vindo, a gente está trabalhando, é também, né, um quadro numérico, né? O calendário a gente também encara ele como um quadro numérico que deve ser explorado, além do próprio quadro numérico mesmo que vocês possuem aí na sala de aula. Alguns possuem do 0 ao 99, outros possuem de 1 a 100, né? Todos têm uma finalidade e deve ser explorado, né, trabalhando aí com relação às datas, os dias, né, o que vem antes, o que vem depois. Então, ele é uma atividade que faz com que a criança vá avançando até na própria construção do sistema de numeração decimal. Então, é uma atividade permanente, deve ser explorada todos os dias. E as sequências didáticas, né, que vocês vêm trabalhando aí, o próprio material elaborado pela secretaria, o Aprender Sempre. Vocês sabem muito bem como é sequência didática, é uma sequência que deve, né, que não pode ser pulada, já a palavra diz sequência, então não tem um porquê, de repente, aí eu pular uma das atividades dessa sequência, porque ela tem uma progressão e deve ser respeitada. Tem ali a habilidade, né, dentro dessa sequência, que deve ser priorizada, dentro do material vem de forma destacada, né, que todos vocês já
já perceberam isso, e por isso que ele é importante ser seguida nessa sequência, porque uma vai puxando a outra através dessa progressão, né? E dentro dessas habilidades, gente, que são priorizadas aí no material, elas também têm a habilidade de suporte, que vocês também já perceberam, né? Quando a gente trabalha uma sequência e de repente vai para uma outra sequência, a gente fica nítido qual é a habilidade de suporte que está presente ali. Né? Como também nós temos material do currículo em ação, que também foi pensado nessa sequência e nessa progressão de aprendizagens aí. O plano de aula, né, como também, né, as sequências didáticas possui, né, uma organização aí olhando para as etapas de aprendizagem, enfim, existe uma relação. Elas são bastante, né, no caso as atividades do plano de aula, elas são bastante pontuais e também independentes. No caso da diferença é o foco na habilidade específica. Eu vou dar um exemplo. Todos nós estamos com um projeto do Aprender Juntos, né? Aí cabe o plano de aula, né? Porque são dias aí que vocês estão, há escolas usando 2 a 3 dias, enfim, mas vocês estão tendo esse movimento na escola. Então, para esse momento, cabe o plano de aula, porque vocês estão atendendo, né, uma habilidade específica para que possa desenvolver as atividades, aquelas habilidades que ainda não foram consolidadas por um grupo de estudantes, né? Então, a gente pensa aí, nesses momentos, no plano de aula, porque a sequência didática vocês vêm trabalhando já com todos, né? Quando a gente se refere aí ao aprender sempre, e o currículo em ação, ele vem como para dar suporte, vamos dizer assim, né? Principalmente para aquelas crianças que estão com uma aprendizagem já mais adequada, que não está com tanta defasagem, a gente busca aí no currículo em ação. Então, seguindo. E os projetos didáticos também temos a matemática, embora é mais difícil, mas existe também o trabalho com projetos didáticos, né? Que tem, né, geralmente o projeto didático ele tem um produto final, né? Como nós trouxemos aqui no texto, né? Que contextualiza o conteúdo e apresenta objetivos mais abrangentes, né? Então, no ensino da matemática, ele é mais difícil quando a gente fala assim. A gente encontra muito isso na língua portuguesa em outros componentes, né, curriculares, mas da matemática também se trabalha o projeto didático. No caso, o projeto didático, a gente pode também trazer esses projetos também com relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Como eu falei lá do plano de aula, para aqueles momentos diferenciados que a gente realiza na escola, olhando para a aprendizagem, pela defasagem, né, da aprendizagem desses estudantes, a gente também pode abordar como projeto didático, né? Porque ele, no caso, ele foi criado para se trabalhar durante o ano todo. Então, qual é o produto final desse projeto didático? É que a gente tenha sucesso na aprendizagem dos nossos estudantes. Aí é um produto, tá certo? Então, como exemplo aí para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, seguindo. Bom, e pensando aí nas condições didáticas, né, que são necessárias para que os nossos estudantes possam, né, avançar em suas aprendizagens, né, e construir o seu conhecimento, né, porque o professor ele é apenas mediador, né, da aprendizagem. Então, é fundamental aí que haja, né, ajustes, adaptações a cada atividade, porque muitas vezes a gente escuta, né, o professor falando, esse material não atende a minha turma. Não, gente, ali é um material que foi pensado justamente para este momento, desse momento desafiador que nós estamos vivendo. O Aprender Sempre, ele levou em consideração toda essa dificuldade que a gente está presenciando, e toda essa dinâmica que a gente está vivenciando, mas isso não quer dizer que esse material pronto, o professor não vai ter, não vai fazer ajustes, ele deve fazer ajustes. Ele vai atender ao material, porque ali existem propostas, né? Existem orientações, mas para alguns estudantes ali, que dentro da sala de aula a gente tem várias realidades, eu vou fazer as adaptações necessárias, como eu
coloquei lá na inclusão da aprendizagem, né? Que nós temos estudantes com ou sem deficiência, mas que a gente deve pensar em todos, no sentido que todos têm o seu momento aí e vão avançar em suas aprendizagens, né? É lógico, proporcionando atividades desafiadoras. Quais seriam essas atividades desafiadoras? A gente trabalha muito com a resolução de problemas, né? Essa é uma proposta, porque é um tipo de atividade que não se resume à repetição de um procedimento, né? A gente coloca as crianças para se resolver uma proposta, né? Um problema, vamos colocar assim, uma situação problema, né? E eles estarão pensando em estratégias, né? E depois está socializando essas estratégias, né? Porque não existe uma forma única de se resolver uma situação problema. Então é um grande desafio, né? E esse trabalho, gente, muitas vezes não é colocando lá um menino ou a menina sozinho para resolver. O trabalho ou é em duplas ou é em grupo, né? Tanto é que o nosso material ele traz muito esse movimento de interação, né? Essa é uma forma de se aprender com a interação. Bom, e explicitar o raciocínio. Então, quando a gente trabalha com essas propostas, né, no caso de resolução de problema, que o nosso material foi construído em cima de resolução de problemas, e a gente coloca os estudantes para explicitar o seu raciocínio, é uma forma que todos aprendem, né, de forma diferente. Então, aqueles meninos que estão com mais dificuldade, ou percebendo que o coleguinha está explicitando o seu raciocínio, a sua estratégia, ele também pode aprender também com o outro. Então, é uma forma bastante interessante e importante a gente desenvolver isso na sala de aula, porque a gente está trabalhando com a oralidade, com a escrita, enfim, o menino está se colocando, né, e vendo que existe várias formas de se resolver uma situação, problema, um desafio que foi colocado ali. Bom, e validar as ideias. Vocês estão percebendo, gente, que todo esse movimento está posto no nosso material. Quando o nosso material foi construído, tanto o Aprender Sempre como o Currículo em Ação, ele leva em consideração todo esse movimento que eu estou colocando aqui para vocês. Eu só estou aqui apenas chamando a atenção que a gente deve observar esse movimento para que nossa turma tenha avanço nessa aprendizagem. Então, quando a gente coloca os nossos estudantes para validar e colocar lá, explicitar o seu raciocínio, e a gente começa a validar essas ideias, é o momento da aprendizagem, né, aflorar ali entre eles, né? Eles começam a perceber os caminhos de como se resolve, né? Quais as estratégias que são utilizadas. E é uma interação muito importante para a gente, né, tá validando ali na sala de aula. E ali é a construção do conhecimento, onde tudo acontece, a construção do conhecimento. Então, seguindo. Bom, e agora eu passo a palavra para a Carla. Olá, agora nós vamos falar das atividades permanentes, né, nas salas de aula. O quanto elas são importantes, como elas servem também de apoio, né? Então, como a Neuci falou lá no início, do calendário, né, que é uma atividade permanente, da qual tem que ter na sala de aula, da qual vocês todo dia retomam, vendo que dia que hoje, qual é o mês, né, o que vem antes, o que é depois, o que vai ser amanhã. Então, temos o calendário, o quadro numérico, né, como ela falou, que pode ser do 0 ao 99, ou iniciando do 1 ao 100. Então, são instrumentos que tem que ficar lá de apoio, né, para o estudante sempre ter esse recurso de retomar quando necessário. A reta numérica, identificação de números, leitura e escrita de números, fichas sobrepostas, contagem de objetos, coleções, comparação de número maior, menor. Então, tem desafio com as operações de acordo com cada ano, né, que vai dificultando à medida que eles vão avançando, resolução de situações, problemas do campo aditivo, multiplicativo, jogos que envolvem o raciocínio lógico. Então, são algumas atividades permanentes, das quais vocês têm que sempre estar
né, tem que estar com eles nas aulas para poder estar trabalhando com os estudantes. Próximo. Então, aqui temos algumas sugestões, recursos didáticos para desenvolvimento das aulas. Os jogos na educação, eles procuram introduzir uma linguagem matemática não formal para os estudantes, né? Porque aos poucos eles vão incorporando esses conceitos matemáticos formais, né? Eles desenvolvem a capacidade de lidar com informações, eles criam significados, né, para os conceitos e para novos conceitos que vão surgindo. Então, esses jogos matemáticos, eles são considerados uma alternativa, é uma estratégia bem eficiente, tá, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Até a gente falando na recuperação de reforço, a recuperação e reforço, do aprender junto, a gente sempre fala da sugestão ou da necessidade de retomar esses conteúdos de uma forma lúdica, então, através desses jogos, né, que acabam sendo muito desafiadores, e é uma forma diferente da qual o estudante é levado a compreender todos esses conteúdos. Passando, pode passar. Obrigada. Então, aqui também, mais sugestões de jogos, né, da qual tem alguns que vocês podem construir com os próprios estudantes, tem alguns já prontos, mas tem uns que vocês podem construir com eles. Próximo. Isso, dentro desses jogos, nós temos alguns exemplos, então nós temos jogos de trilha, jogos de carta, jogo da velha, jogo da memória, stop de números, jogos de operação, de tabuada, disco mágico, são jogos da qual você desafia isso, você faz com que o estudante aprenda, né, sem ficar uma coisa tão, né, assim, porque eles têm a matemática sempre como um componente muito desafiador e às vezes não tem tanto interesse. Então, acho que a partir dos jogos você cria já um outro conceito para esse componente. Próximo. Acho que agora acabou, né, Carla? Isso, aqui tem algumas referências, né, da onde foi tirado todo esse material desse nosso ATPC, né, a nova escola e o material do PENAIC. Então, não sei se a Neuci quer completar aqui. Sim. Então, no caso, a gente recorreu bastante à nova escola. Por quê, gente? Porque vocês perceberam que, né, principalmente o material de alfabetização do primeiro e segundo ano, ele foi construído pela equipe da nova escola. Então, a gente recorreu aos textos aí para dar embasamento também à nova escola. E ele já conversava, já antes mesmo da nova escola estar construindo os materiais aí do primeiro e segundo ano, muita coisa já se conversava, né, com aquilo que a nova escola já vinha publicando. Então, já são parceiros aí da nossa secretaria. E o material do PENAC, porque muitos professores devem se lembrar, os mais antigos, vamos dizer assim, né, que fizeram a formação. E esse aqui, esse link aqui é o caderno de jogos, viu, Carla? Por isso que eu coloquei ele aqui, porque é o caderno, que eu não me lembro agora o número dele, porque existe numerações nesse caderno, mas ele vai levar direto ao caderno de propostas de jogos, de matemática, que vai ajudá-los bastante aí na elaboração das aulas. Então, seguindo. E agora a gente, né, Carla, agradece aqui, né? Hoje estamos nós duas, né, Carla? Isso. Hoje estou só eu e a Neuci, mas sempre contando com o apoio da Rita e da Vera, que estão numa outra demanda, mas organizando junto essa pauta para vocês. Perfeito. Então, até breve, né? Então, até a nossa próxima TPC. E bons estudos. Isso, até o próximo encontro. Até logo.